93. Faça o que quiseres, a de ser o todo da lei. No capítulo anterior, Peter e Lou aceitaram ajudar Freckles em sua missão. Disfarçaram-se de pescadores italianos e foram se aventurar pelos bairros perigosos da região. Lá envolveram-se em uma briga, puxaram armas e foram presos pela polícia local. Na delegacia, já sentindo o efeito da falta das drogas, pois sua garrafinha tinha sido confiscada, só restava esperar a chegada do cônsul inglês, com a esperança de que ele pudesse ajudá-los a se livrar desse problema. Nessa situação, vamos dar continuidade à nossa história. Capítulo 10. A bolha estoura. Sentimos que nossos problemas tinham terminado quando um inglês alto e bronzeado, vestido em flanela e usando um chapéu panamá, entrou na sala. Nós ficamos de pé instintivamente, mas ele nem percebeu, além de nos olhar pelo rabo do olho e torcer a boca em uma pequena e curiosa curva que se confundia entre um sorriso e uma dúvida. O funcionário indicou a ele imediatamente o caminho para uma sala interna. Nós esperamos e esperamos. Eu não conseguia entender o que eles poderiam estar conversando por tanto tempo. Mas finalmente o soldado na porta nos chamou. O vice-cônsul estava sentado em um sofá ao fundo. Com a cabeça de lado, ele nos encarou com seus lânguidos olhos e roía a unha do polegar persistentemente, como se estivesse em um estado de extrema perplexidade nervosa. Fui varrido por um sentimento de completa humilhação. Era um rubor febril transitório, e isso me deixou mais exausto do que nunca. O comissário cedeu sua cadeira para o nosso salvador e disse algo que evidentemente significava: "Por favor, abra fogo." "Eu sou o vice-cônsul aqui", disse ele. "Eu entendo que vocês afirmam ser Sir Peter e Lady Pendragon." "Sim, esses somos nós", respondi com uma tentativa lamentável de parecer alegre. "Vocês irão me perdoar, tenho certeza", disse ele, "se eu disser que, aos olhos de um oficial italiano comum, vocês não parecem estar exatamente corretos. Vocês têm seus passaportes?" A simples presença de um cavalheiro inglês teve um bom efeito em me acalmar. Eu disse, com mais confiança do que antes, que nosso secretário havia providenciado para assistirmos a alguns dos shows de Nápoles sobre os quais o turista comum não sabe nada, e para evitar qualquer possível aborrecimento, ele nos aconselhou a adotar esse disfarce. E assim por diante, pelo resto da história. O vice-cônsul sorriu com indulgência, como eu pensei. "Admito que temos alguma experiência", disse ele lentamente, "com jovens como vocês se metendo em vários tipos de encrencas. Não se pode esperar que todos saibam todos os truques, e além disso, se eu entendi direito, vocês estão em lua de mel." Eu admiti o fato com um sorriso um pouco envergonhado. Ocorreu-me que casais em lua de mel eram tradicionalmente objetos de uma ridicularização não tão cruel por pessoas em condições menos abençoadas. "Sim", respondeu o vice-cônsul, "eu não sou um homem casado, mas sem dúvida é uma situação muito agradável. Você gosta da Noruega?" "Noruega?", eu disse completamente espantado. "Sim", ele disse, "você gosta da Noruega? O clima, a calma, as pessoas, os fiordes, as geleiras?" Havia alguma confusão enorme em algum lugar. "Noruega?", eu disse com uma inflexão crescente. Eu estava à beira da histeria. "Eu nunca estive nesse lugar em toda a minha vida, e se for algo como Nápoles, eu não quero ir." "Este é um assunto um pouco mais sério do que você imagina", respondeu o cônsul. "Se você não está na Noruega, onde está?" "Estou aqui, maldição", eu respondi com outro fraco fluxo de raiva. "Desde quando, posso perguntar?", ele retrucou. Bem, ele realmente achava que eu estava lá. Eu não sabia há quanto tempo estava longe da Inglaterra. Eu não poderia ter dito a ele o dia ou o mês em uma aposta. Lou me ajudou. "Saímos de Paris 3 semanas atrás", disse ela positivamente, embora o tom de sua voz fosse fraco e cansado, com uma intenção escondida de irritação e angústia. Eu mal reconheci os tons ricos e cheios que inundaram meu coração quando ela cantou aquela ladainha soberba no Smoking Dog. "Passamos alguns dias aqui", continuou ela. "Estávamos no Museu Palace Hotel. Desde então, ficamos no Calígula em Capri. Nossas roupas, passaportes, dinheiro e tudo mais estão lá." Não pude deixar de gostar da maneira como ela controlou a crise. Seu bom senso prático, sua memória daqueles detalhes que são tão importantes para os negócios, embora o temperamento masculino os considere um incômodo necessário. Isso é o que se precisa em uma confusão oficial. "Você não conhece nada de italiano?", perguntou o vice-cônsul. "Apenas algumas palavras", ela admitiu, embora, é claro, o conhecimento de francês e latim de Sir Peter o ajude a entender os jornais. "Bem", disse o cônsul, levantando-se languidamente, "por acaso é esse exatamente o ponto em questão." "Conheço as palavras grandes", eu disse, "são os detalhes que atrapalham." "Talvez poupe alguns problemas", disse o vice-cônsul, "se eu lhe oferecer uma tradução gratuita deste parágrafo do jornal desta manhã." Ele estendeu a mão, pegou-o do comissário e começou um fraseado fluente.
A Inglaterra está sempre à frente quando se trata de romance e aventura. O famoso as da aviação, Sir Peter Pendragon, VC, KBE, que recentemente surpreendeu Londres por seu casamento repentino com a bela e importante socialite Miss Louise Laleham, não está passando sua lua de mel de uma maneira muito convencional. Como seria de se esperar da ousadia e do caráter aventureiro do cavaleiro, ele levou a noiva para uma escalada sem guia em uma temporada no Jostedalsbrae, a maior geleira da Noruega. Pude ver que o comissário estava cavando buracos na minha alma com seus olhos. Quanto a mim, fiquei absolutamente estupefato com a falsidade sem sentido do parágrafo. Mas, meu Deus, exclamei, tudo isso é uma absoluta tolice. Com licença, disse o vice-cônsul um pouco sombrio. Eu não terminei o parágrafo. Desculpe, senhor, respondi secamente. Aproveitando esses fatos, ele continuou a ler, e com uma ligeira semelhança facial com Sir Peter e Lady Pendragon, 2 bandidos internacionais bem conhecidos assumiram suas personalidades e estão vagando por Nápoles e seus arredores. Vários comerciantes já foram vitimados. Ele largou o jornal, colocou as mãos atrás das costas e me encarou nos olhos. Não consegui encará-lo. A acusação foi tão absurda, tão horrível, tão inesperada, que eu senti que a culpa estava escrita em cada linha do meu rosto. Eu gaguejei alguma objeção fraca e violenta. Lu manteve a cabeça melhor que eu. Mas, por favor, isso é um absurdo, protestou ela. Chame nosso secretário. Ele conhece Sir Peter desde que era criança na escola. Isso tudo é muito vergonhoso e abominável. Não consigo entender como essas coisas são permitidas. O vice-cônsul parecia estar em dúvidas sobre o que fazer. Ele mexia nervosamente em sua corrente do relógio. Eu tinha afundado em uma cadeira. Percebi que eles não tinham nos oferecido cadeiras quando entramos. E toda a cena desvaneceu da minha mente. Eu não tinha consciência de mais nada além de um desejo apaixonado por drogas. Eu as queria fisicamente, como nunca havia desejado nada na minha vida antes. Eu também as queria mentalmente. Elas, e somente elas, limpariam minha mente dessa confusão e me mostrariam uma maneira de sair dessa bagunça podre. Eu as queria acima de toda moralidade. Meu espírito era fraco para resistir a esta repentina explosão de artilharia. Mas Lu manteve-se resoluta. Ela estava com sua coragem, embora eu pudesse ver que ela estava muito enfraquecida pelo estresse dessas várias circunstâncias. Chame nosso secretário, Hector Laroche, ela insistiu. O cônsul encolheu os ombros. Mas onde ele está? Por quê? Ela disse. Ele deve estar nos procurando por toda a cidade. Quando ele chegar ao fauno ébrio e descobrir que não estamos lá e ouvir o que aconteceu, ele vai ficar muito aflito por nós. Na verdade, não sei por que ele não está aqui agora, disse o cônsul. Ele deve saber que vocês foram presos. Talvez algo tenha acontecido com ele, sugeriu Lu, mas isso seria realmente curioso demais. Bem, essas coisas acontecem, admitiu o cônsul. Ele parecia mais à vontade com ela e mais disposto do que quando conversava comigo. Sua beleza magnética e sua evidente aristocracia não podiam deixar de ter seu efeito. Eu me vi admirando-a imensamente de uma maneira completamente nova. Nunca me ocorreu que ela pudesse enfrentar uma situação dessas com tão magnífica sobriedade. Você não vai se sentar? Disse o cônsul. Tenho certeza de que você deve estar muito cansada. Ele colocou uma cadeira para ela e voltou ao seu lugar. É um pouco estranho isso tudo, você vê, continuou ele. Na verdade, não acredito em tudo o que leio nos jornais. E há vários pontos muito curiosos sobre essa situação que você parece não ver. E não me importo em admitir que sua falha em os ver cause uma impressão muito favorável. Ele fez uma pausa, mordeu o lábio e puxou o pescoço. É muito difícil, continuou ele finalmente. Os fatos desse caso na superfície são inegavelmente ruins. Vocês são encontrados disfarçados em um dos piores lugares de Nápoles. E, na verdade, vocês tinham armas nas mãos, o que é estritamente proibido, como dizem na Alemanha. Por outro lado, vocês dão conta de si mesmos de uma forma que os fazem parecer absolutamente tolos, se perdoarem a franqueza da expressão, que fala muito por sua inocência e não há dúvida de que vocês são britânicos. Ele sorriu amigavelmente. E eu penso que eu devo fazer o que puder por vocês. Vocês me dão licença enquanto falo com meu amigo aqui? Lu se virou para mim com um sorriso triunfante, um de seus velhos sorrisos orgulhosos, exceto porque foi arrancado, por assim dizer, do fundo de uma agonia indescritível. Enquanto isso, o comissário gesticulava e gritava com o vice-cônsul, que respondia com igual fluência, mas com uma lentidão aparentemente insuperável. Então a conversa parou subitamente. Os 2 homens se levantaram. Combinei com meu amigo aqui, com base em sua experiência com turistas britânicos ousados e maus. Vocês virão comigo para o consulado sob a proteção de 2 de seus homens. Ele sorriu sarcasticamente, por medo de ter mais problemas.
Vocês podem recuperar suas coisas, exceto as armas, que são proibidas. Quão pouco ele soube que uma onda de alegria passou por nós nessa última observação. Vou enviar um de meus funcionários com vocês para Capri, disse ele, e vocês receberão seus passaportes, dinheiro e tudo o que precisarem, e voltarão imediatamente para mim que regularizarei a situação de vocês. Pegamos nossas coisas com o sargento e inventamos desculpas por nosso desaparecimento momentâneo. Por Jorge, como queríamos fazer isso? 5 minutos depois, éramos quase nós mesmos novamente. Vimos a coisa toda como uma enorme brincadeira e demonstramos esse alto astral ao nosso acompanhante. Ele o atribuiu sem dúvida às nossas perspectivas de sair dessa situação crítica. Lou falou abertamente sobre a vida em Londres e eu contei a história, excluindo a parte da neve, de nossa fuga. Ele descongelou completamente. Nossa confiança o tranquilizou. Apertamos as mãos em meio a risadas cordiais quando saímos sob a orientação de um italiano muito profissional que falava bem o inglês. Pegamos o barco para Capri com tempo de sobra e divertimos o funcionário do consulado com todo tipo de histórias divertidas. Ele ficou muito satisfeito por ser tratado de uma forma tão amigável. Subimos à Piazza no teleférico, com quase a sensação de voar alto. Foi um inferno de tão ruim, mas mais 5 minutos e chegaríamos ao final. E apesar da minha exaltação, fiz um voto de que nunca mais faria algo tão tolo. Obviamente, era evidente o que havia acontecido com Freckles. De alguma forma, ele não soubera de nossa prisão e estava esperando no hotel, com uma ansiedade impaciente pela nossa volta. Ao mesmo tempo, era bastante ridículo estarmos nesses trajes em plena luz do dia e ter que pedir ao porteiro a chave do hotel. Eu não conseguia entender seu olhar de genuína surpresa. Não era simplesmente uma questão de roupas. Eu senti na minha pele. E havia o gerente, curvando-se e coçando-se como um macaco. Ele parecia ter perdido seu autodomínio. O fluxo de palavras de boas-vindas passou por um leito de rio muito áspero. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo por um momento, mas não havia como confundir a importância de sua frase final. Estou tão feliz que você mudou de ideia, Sir Peter, mas tinha certeza de que você não suportaria deixar Capri tão cedo, nossa linda Capri. Do que diabos o sujeito estava falando? Mudar minha ideia? O que eu queria fazer era trocar de roupa. O funcionário do consulado deu algumas explicações rápidas em italiano, e quase me ocorreu olhar nos olhos do gerente quando ele ergueu os olhos e viu os 2 óbvios detetives na porta. Eu não entendo, disse ele com súbita ansiedade. Eu não estou entendendo nada disso, e correu para sua mesa. Onde está o nosso secretário? Gritou Lou. Cabe a ele explicar tudo. O gerente tornou-se extremamente solene. Sua senhoria está sem dúvida certa, ele eclodiu. Mas as palavras convencionais não escondiam o fato de que sua atitude mental era a de um homem que de repente caiu de um alçapão em um porão cheio de coisas pontudas. Há algum erro aqui, ele continuou. Deixe-me ver. Ele chamou em italiano uma garota que estava trabalhando em uma escrivaninha. Ela pegou em uma gaveta um telegrama e deu para o gerente. Ele o entregou para mim. Estava endereçado a Laroche. Assuntos urgentes, deve vir para Roma esta noite. Pague conta, arrume malas, encontre-me Museu Palace Hotel, Nápoles. Há tempo de pegar trem meio-dia, Pendragon. As palavras estavam em sua maioria incorretas, mas o significado estava claro o suficiente. Alguém devia estar praticamente fazendo uma piada. Provavelmente aquele artigo no jornal fazia parte da mesma ideia. Então eu supus que Laroche estava no hotel em Nápoles, perguntando-se por que não comparecemos. Mas onde está nossa bagagem? Lou exclamou. Por quê? Disse o gerente. O secretário de sua senhoria pagou a conta como de costume. Os criados o ajudaram a arrumar sua bagagem e ele conseguiu pegar o barco da manhã. Mas que horas aconteceu isso? Exclamou Lou e examinou o telegrama de perto. Ele deve ter sido recebido alguns minutos depois de sairmos do hotel. A garota entregou outro telegrama endereçado ao gerente. Sir Peter mais Lady Pendragon expressam arrependimento por ter que ir embora tão de repente. Tem as lembranças mais quentes dos tempos de fúria no Calígula e torce para retornar primeira oportunidade possível. Secretário irá acertar detalhes de negócios. De repente me ocorreu que havia um tanto de verdade embutida nessa brincadeira fantasiosa. O secretário tinha resolvido todos os detalhes com uma eficiência digna das melhores tradições da profissão. A coisa parecia se aprofundar na mente de Lou, como uma pessoa decidindo suas jogadas através de um problema de xadrez. Seu rosto estava absolutamente branco de raiva fria e concentrada. Ele deve ter nos observado em Paris, disse ela. Ele devia saber que gastamos o dinheiro que iríamos colocar em sua fraude
e decidiu que o seu melhor caminho era conseguir as joias e o restante do dinheiro. Ela se sentou de repente e desmoronou, e começou a chorar. Ficou muito histérica e agressiva, que se tornou tão alarmante que o gerente teve que chamar o médico mais próximo. Os criados e 1 ou 2 hóspedes se reuniram no átrio do hotel. O carregador externo havia se tornado o homem do momento. Porque certamente ele anunciou triunfantemente em um inglês atrapalhado: "O Sr. Laroche partiu essa manhã no barco das 7 horas. Acho que vocês nunca o pegarão." Os eventos das últimas horas fizeram retornar as minhas energias, por assim dizer. Eu me virei para o funcionário do consulado e eu falei, mas minha voz parecia vir não tanto de mim, mas do animal dentro de mim. O Pendragon original, se é que vocês me entendem. A criatura com instintos cegos e um aparato automático de pensamento. "Você vê como são as coisas", ouvi-me dizer. "Sem passaporte, sem dinheiro, sem roupas, nada." Eu estava falando de mim na terceira pessoa. Todo o processo da vida e ação humanas parara automaticamente no que dizia respeito ao hotel. O grupo de fofoqueiros tagarelando era como um enxame de mosquitos. O escrivão do consulado havia entendido a situação com bastante clareza, mas pude ver que os detetives se tornaram altamente desconfiados. Eles estavam ansiosos para me prender no local. Ele argumentou loquazmente com eles por um tempo interminável. O gerente parecia o homem mais desconfortável de Capri. Ele protestava silenciosamente para o céu. Não havia ninguém na terra para ouvi-lo. A situação foi retomada pelo reaparecimento de Lu sendo carregada por uma camareira, seguida pelo médico, que apresentava o ar de um homem que mais de uma vez encontrou o rei dos terrores em um combate aberto e o derrubou. Lu estava extremamente frágil, empalidecendo e corando por fases. Eu a odiava. Foi ela quem me meteu em toda essa bagunça. "Bem", disse o funcionário, "devemos simplesmente voltar ao consulado e explicar o que aconteceu." "Não fique tão angustiada, Lady Pendragon", disse ele. "Não há dúvida de que esse homem será pego em poucas horas e você terá todas as suas coisas de volta." É claro que tive o senso de saber que ele não acreditava em uma só palavra do que estava dizendo. O provérbio "ponha um ladrão para pegar outro ladrão" não se aplica à Itália. Se valia a pena roubar um ladrão, isso seria outra história. Não havia barco de volta para Nápoles naquela noite. Não havia nada a fazer senão esperar até amanhã de manhã. O gerente foi extremamente compreensivo. Ele nos conseguiu algumas roupas, se não exatamente o que estávamos acostumados, pelo menos melhor do que as coisas horríveis que estávamos vestindo. Ele pediu um jantar especial, com muito champanhe e serviu na melhor suíte, mas em sua casa. Seu instintivo tato italiano lhe dizia para não nos colocar nos quartos que tínhamos usado antes. Ele aparecia de vez em quando com uma palavra de conforto para ver como estávamos e para nos garantir que haviam sido feitos arranjos telegráficos para capturar o Sr. Laroche Feckles. Conseguimos ficar bastante bêbados durante a noite, mas não houve alegria. O choque tinha sido muito forte, a desilusão muito repugnante. Acima de tudo, havia a completa ausência do que, afinal, fora a mola principal de nossas vidas: nosso amor um pelo outro. Isso se foi, como se tivesse sido embalado em nossa bagagem. A única aproximação para a comunhão compreensível entre nós foi quando Lu, prática até o fim, apresentou o nosso lamentavelmente pequeno suprimento de heroína e cocaína. "É tudo que temos", ela sussurrou com sua alma angustiada, que Deus saiba até quando. Estávamos com muito medo pela barganha da droga ter sido tirada de nós. Estávamos sendo atormentados por uma feroz ansiedade quanto à questão de nosso caso com a polícia. Tínhamos até dúvidas se o cônsul não se viraria contra nós e analisaria nossa história como uma série de falsidades óbvias. A manhã estava fria. Nós estávamos tremendo com a reação. Nosso sono tinha sido pesado, ainda que interrompido e assombrado por sonhos abomináveis. Não podíamos nem ficar no convés. Estava muito frio e o mar estava agitado. Descemos para a cabine, tremendo e enjoados. Quando chegamos ao consulado, estávamos fisicamente destruídos. Um pouco de sorte, no entanto, estava esperando por nós. Nossa bagagem tinha sido encontrada em um hotel em Sorrento. Tudo que era vendável fora, é claro, removido pelo engenhoso Sr. Feckles, incluindo nosso suprimento de drogas. Mas pelo menos tínhamos nossos passaportes e algumas roupas para vestir, e a descoberta da bagagem por si só, é claro, confirmou nossa história. O cônsul foi extremamente gentil e retornou conosco ao comissário, que se despediu de nós de modo bem cordial. Obviamente, confirmou em sua convicção que todos os ingleses eram realmente loucos e que, em particular, deveríamos necessariamente viajar em um carrinho de bebê. Foram necessários 3 dias entre telegrafar e conseguir o dinheiro da Inglaterra. Era absolutamente humilhante andar por Nápoles.
Sentíamos que estávamos sendo apontados como um esquete cômico em um tipo de filme de classe muito baixa. Conseguimos dinheiro emprestado suficiente para seguir em frente, e é claro, tínhamos apenas um uso para ele. Ficamos em nosso quarto em um pequeno hotel não frequentado por ingleses e saímos à noite para tentar comprar drogas. Isso por si só é um épico sórdido de aventura e desventura. A classe mais baixa do assim chamado guia era nossa constante companhia. Fracos de espírito, arrastamo-nos de uma rua duvidosa e suja para outra. Realizamos longas conferências sussurradas com os tipos de humanos mais carniceiros. Muitas vezes comprávamos vários tipos de pós inofensivos a um preço exorbitante. E ainda havia o risco de chantagem e outras coisas possivelmente piores. Mas a necessidade da coisa nos conduzia incansavelmente. Finalmente encontramos um traficante honesto e conseguimos um pequeno suprimento de material genuíno. Mas mesmo assim não parecia nos atender. Mesmo doses grandes não fizeram mais do que nos restaurar ao nosso normal. Com o que eu quero dizer, nosso eu antes da droga. Nós éramos a Europa depois da guerra. O pior e o melhor que podíamos fazer era ficar com nojo de nós mesmos, um do outro, de Nápoles e da vida em geral. O espírito de aventura estava morto. Tão morto quanto o espírito do amor. Conseguimos apenas um pouco de moral após um almoço muito bom no Gambrinos, suficiente para nos decidirmos sair de toda essa desagradável atmosfera. Nosso amor havia se tornado um apego mútuo, como o de duas pessoas se afogando. Apertamos as mãos em um juramento definitivo de voltar para a Inglaterra e o mais rápido possível. Eu acredito que eu poderia ter falhado até mesmo nisso, mas mais uma vez Lu me puxou. Pegamos uma carruagem e fomos comprar nossas passagens naquele momento. Estávamos voltando para Londres com o rabo entre as pernas, mas estávamos voltando para Londres. Fim do capítulo 10 e dessa fase chamada Livro 1, Paraíso. Preparem-se para a segunda fase chamada Livro 2, Inferno. Agora aquele recadinho básico que todo mundo dá. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, você pode dar aquela curtida. Se não for inscrito, se inscreve, porque assim você me incentiva a continuar fazendo esses vídeos para chegar até o final dessa história. E vocês podem também acompanhar os outros vídeos do canal. Obrigado até aqui. O amor é a lei, amor sob vontade. Eu respondi com outro fraco fluxo de raiva. Eu mal reconheci os tons ricos e cheios que inundam. Eu mal reconheci os tons. Temporada no Jostedalbrae. Ele levou a noiva para uma escalada sem dúvida. Ele levou a noiva. Mas meu Deus, exclamei, tudo isso é uma absoluta. Ele largou o jornal, colocou as mãos às. Ele largou o jornal, colocou as mãos às. E havia o gerente, curvando-se e coçando. Ele argumentou loquazmente com eles por um tempo. Foram necessários 3 dias entre telegrafar